É porque a gente dá a sequência de slide para não ficar falando só da gente, né? Se a gente for citar um texto e ficar comentando, a gente, no muito falar, a gente se complica e acaba errando. Se deixar um texto explicar o outro texto, a gente será bem feliz porque os textos vai confirmando os outros e não tem como errar. Só erra se quiser. É só se deixar conduzir pelo assim diz o Senhor e a palavra de Deus vai prevalecer. Amém. Mesmo em meio a tremendas dificuldades e ventania que possa ter, a verdade prevalecerá. Amém. Amém. Aqui nós vamos recomeçar com Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Eu sei que talvez o Maurício possa repetir, né? Se eu fosse pensar que o Maurício ia colocar todos esses textos, eu não ia colocar nenhum e vocês não iam ouvir. Vai que o Maurício tenha ido por outro foco. Eu acredito que o Espírito me dirigiu para apresentar aos irmãos o que tem a ser apresentado pela direção dos anjos do Senhor, pela guia do seu Espírito, Espírito de Deus. Está ficando mais complicado as letras, não tá? Pelo menos para mim, tá. Tá claro. A luz só tem a luz do sol. Isso aí só Deus. Vou mandar uma nuvenzinha ali para. Vamos lá. Com esforçozinho vai dar. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Das mesmas. Carne e sangue. Jesus Cristo tinha carne e sangue como eu e você. E, no entanto, Deus é espírito. E unicamente aquele que é espírito podia representar aquele que é espírito. Deus, representado pelo seu Filho, unicamente ele poderia representar o Pai, a humanidade. Ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é. Aqui é nós, né? Morte. E pela morte. É morte duas vezes mesmo? É. Aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Quem tem o diabo certamente vai morrer. Quem tem Cristo certamente vai viver. Amém. Estava lembrando aqui por umas 3 vezes o pensamento veio. A nossa missão é pregar o mundo, né? E fazer que nem Noé. Noé foi a família inteira. Até Arnaldo foi. Estava lembrando aqui do testemunho do irmão Marquinhos aqui, do irmão Francisco. Vai trazendo um primo, um irmão, uma irmã, um parente. Daqui a pouco está a família inteira na família da fé. E cada um de nós devemos olhar por esse lado. Se nós não der bom testemunho por de casa, como é que nós vamos dar testemunho para o mundo? Os do coração duro, infelizmente, nós não podemos trazer na força, né? Não é por força nem por violência. Vai acontecer, vi famílias inteiras. E vai acontecer também famílias se dividir no meio. 3 contra 2, 2 contra 3. É isso que vai acontecer. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É pregar as boas novas de salvação para eles. Começando por Jerusalém, né? Tem que começar por Jerusalém mesmo. Começa em casa. Depois vai para os lugares mais longínquos.
Lucas 22, versículo 37. Maurício, tua vista está melhor, tá? Pode ler, Maurício. Lucas capítulo 22, versículo 37. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Pode ser. Jesus Cristo foi contado entre quem? Os maus? Quem eram os malfeitores que estavam ali, por exemplo, até na hora dele morrer para nos dar vida? O que tinha em volta dele, de um lado e do outro? Dois malfeitores, certo? Um que na hora de morrer reconhece que era malfeitor, mas que Jesus Cristo não tinha culpa alguma. Mas o outro queria se salvar à custa de Jesus sem obedecer às condições prevalecidas. Representa as duas classes de pessoas no nosso meio. E Cristo ali estava bem no centro, simbolizando ali para eles que era o pior deles. E nós também vamos estar no centro das atenções desses últimos dias, como sendo os piores de todos os povos. E ali estava o rei no centro. À direita, uma classe conservadora que estava de olho nos princípios. Do outro lado estava à esquerda, à sua esquerda, os bodes. Bode é bicho atentado, né? Pula até na cabeça de estaca de uma para outra. É igual o papagaio, né? Um faz a coisa e o outro que paga. Tem um bocado de gente que vai fazer as coisas, nós vamos pagar. Jesus não pagou por nós? Nós fizemos e ele pagou. Outros vão fazer e vão dizer assim, foram eles. Sendo que foram eles mesmo. Exatamente, chama que você é e acusa eles daquilo que você mesmo faz. Mas o nosso foco não é esse, né? Mas vamos ver aqui. À direita, uns. À esquerda, outros. À direita, um que reconhece. À esquerda, outro que não reconhece. Cristo no centro, né? Ali. O que nós vamos aprender com isso? Duas classes de pessoas. Podemos ver em Caim e em Abel. Um matando o outro. O que foi morto sendo agora, vamos dizer assim, substituído por um outro filho que Eva teve com Adão. O 7 representando os da direita. O Caim representando os da esquerda. Ainda quer colocar a gente de esquerda para influenciar o povo de Deus? Isso é política. Pense como quiser. Para mim é princípio. Princípio. Quem tem princípio, coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Quem não tem princípio, faz a coisa dos seus gostos. De qualquer jeito. A justiça de Deus não se compra. Nem se troca. Somos todos nós aqui somos candidatos. Ou não? Candidato ao quê? Tem alguma autoridade maior do que aqueles que vão ser salvos? Na terra? Todos que vão para o céu não são maior do que qualquer autoridade na terra? Vamos nos manter elegível. Ou nós não podemos ser eleitos? Glória a Deus que os irmãos estão compreendendo um pouco sobre o ponto. Todos nós aqui podemos ser os eleitos de Deus.
E os eleitos de Deus serão aprovados e vão assumir a posição. Por ser fiel a Deus. E não é comprado e nem trocado, não. Não, me dá aí um carro de areia, caminhão de areia. 1 milhão de tijolo negativo. Hoje a gente se vende por menos disso. Um saco de cimento. Rapaz, eu vou dar meu voto para fulano porque ele que me deu um saco de cimento. Se vende tão barato, né? Estou falando de irmãos mesmo. Estou falando dos outros, não. É nós. E com a verdade nós somos libertados. Glória a Deus, pelo menos. Livres de tudo quanto possa atrapalhar a nossa eleição. Isso aqui era para nós pregar quando nós estivéssemos falando de política, né? Mas vai servir para nós aprender aqui alguma coisa. Então, Caim, uma classe. Sete, outra classe. João, uma classe. Judas, outra classe. De que classe nós estamos? Da de João e de Sete, ou da de Judas e de Caim? Nós vamos estar enquadrados numa dessas duas classes. O que tem a ver com a questão do plano da redenção? Às vezes parece não ter, né? Mas você sabia que a natureza pecaminosa, Sete não teve nenhuma vantagem para com Caim? E nem João para com Judas? Todos receberam a mesma natureza do Adão e Eva caída? E que Jesus Cristo veio com a mesma natureza para salvar os de uma classe e os da outra classe? Mas só serão salvos aqueles que aceitarem. Quem é justo, vai permanecer justo. Quem não é, enquanto tem tempo, pode ir para o outro lado. Só não pode ficar em cima do muro, que aí já é outro lado. A Ciência do Bom Viver, página 400. A Ciência do Bom Viver, página 422. Tomando sobre si a humanidade, Cristo veio ser um com a humanidade e, ao mesmo tempo, revelar às pecadoras criaturas humanas o Pai Celestial. Jesus Cristo veio revelar o Pai Celestial só a classe que pertencia à linhagem de Sete? Ou ele vai revelar para todos? Está aberto. Para quem quiser. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele creem. Sete creu. E Caim? Não teve a sua certa crença também, não? Teve. Só que ele misturou. Uma oferta lá não era igual a Deus que... Uma oferta aleijada, segundo ele. Deus pediu, tanto para Caim, como era o mais velho, como para Abel, a mesma oferta, não foi? Quem mudou a oferta na hora de oferecer? Foi Deus ou foi o próprio Caim? Então agora o problema é dele. Ele vai ter que ajustar com aquele que foi desobedecido. Mas Caim não poderia obedecer assim como Abel? Poderia ser salvo se ele quisesse ser? Se ele quisesse, né? Mas ele não quis. Judas não poderia ser o mesmo? E Deus? É Deus só para uns ou ele é Deus para todos os que aceitam? Então, se todos aceitarem, irmão, nós temos que ter paz com todos.
Eu vou ter paz só com a classe, com a outra eu não quero paz, não. E se ele quiser a paz, tu mesmo assim vai negar a paz para ele? Jesus não nega, por que nós vamos negar? Agora ele diz, por meio do apóstolo Paulo, se possível. Enquanto é possível, irmão, ainda tem esperança, nós temos que ajudar uns aos outros. Agora acabou a esperança, aí infelizmente os destinos estão selados. Se alguém insiste em não querer a verdade, insiste, persiste e não quer, infelizmente o destino dele é outro, diferente do seu. Mas enquanto há esperança, você não vai procurar salvar esse por meio de Jesus Cristo? Vai. Nós ainda não entendemos o que é amor, não, irmãos. Não entendemos. Se nós entendêssemos, nós focaríamos bem para esse texto de João 3,16, para o que nós estamos lendo aqui. Isso é espontâneo, irmão. Eu não posso gerar amor, não. Não sou gerador de amor, não. Só tem um que pode gerar amor em nós. Deixa ele gerar. Às vezes eu penso que tenho amor e não tenho. Mas para mim é amor. De repente para Deus não é. Se os irmãos quiserem participar, pode ficar à vontade, viu, irmãos? Ainda Ciência do Bom Viver, página 422. Em tudo ele foi feito semelhante a seus irmãos. Fez-se carne, tal qual nós somos. Sentia fome e sede e fadiga. Era sustentado pelo alimento e refrigerado pelo sono. Partilhou da sorte dos homens. Era, todavia, o imaculado Filho de Deus. O Filho de Deus não tinha mácula, certo? Veio participar da natureza humana e continuou sem mácula. Mas ele era igual a mim e a você. Ele sentia sono como eu e você sente. Ele cansava como eu e você cansa. Se afadigava como eu e você se afadiga. Ele participou das mesmas coisas. A diferença é que ele permaneceu com a mente pura, incontaminada, conforme Adão recebeu a mente dele lá no princípio. Adão caiu na tentação. Jesus Cristo não caiu. Aí prova que tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. Adão caiu, Jesus não. Portanto, Jesus não pecou. Adão pecou porque deu ouvido e acalentou as suas concupiscências. Que qual era de Adão? Quando a mulher ofereceu o fruto, não quero fruto nenhum. Deus não disse que não era para nós comer? O que tu está comendo, está me dando? Ele não morria, ela morria. A alma que pecar é essa que morre. O pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. E nem o esposo paga o pecado pela esposa, e nem a esposa pelo pecado do esposo, embora seja uma só carne. Sim. Aí, ele não come, o pecado não tem existido também. Se ele não come, mas se ela comer, o pecado já bateu na porta. Já gerou. A morte já estava aí às portas. Agora Deus poderia, de uma outra forma, quem sabe, dar outra auxiliadora para ele, porque a auxiliadora que ele quis dar para Adão foi para auxiliar mesmo. Tinha um bocado de costelas. E a questão também é que a terra não teria sido amaldiçoada, né? Também. Agora sim, por causa do homem. Na maldição que o Senhor dá, quando ele vai falar com Adão, ele diz assim: maldita, porque deixa eu ouvir a tua boca, quando ela falou contra a palavra de Deus. Maldita é a terra por tua causa. Ele não disse que maldita é a terra por causa de Eva, não. Eva come do fruto, se comer sozinha, Deus destruiu ela, matava, erradicou o pecado. Agora, quando ela oferece para Adão, ela é o instrumento de tentação para Adão, que Adão come,
Aí quando Adão come, cedendo ao desejo da mulher contra a vontade de Deus, ele amaldiçoou a terra todinha. Porque, em primeiro lugar, ele era para dominar a terra. A maldição veio por causa disso. Maldita a terra por tua causa, por tua culpa. Tem uma dúvida bem aqui sobre Ok. com relação a essa questão aí. É uma pergunta, né? Se Uhum. puder responder, senão depois a gente ora mais e Deus dá a resposta. Porque assim, como Satanás ele não foi destruído, ele pecou, né? E não foi destruído prontamente ali. Isso, vai ser, né? Aí ele foi jogado para cá, né? Precipitado. Nos rituais do santuário, o bode era jogado também no deserto, né? Para morrer. Morrendo no deserto. Será que Eva teria sido destruída instantaneamente ou ela seria expulsa e morreria? Continuava a mesma palavra que ele deu para Adão, valia para Eva. Se era 1000 anos, um dia de Deus, continuava valendo o dia de Deus. Independente se Adão ou Eva tivesse. No caso, só dela pecando. Só dela pecando também era o mesmo dia de Deus. O dia de Deus para Adão era 1000 anos, para Eva também. Vale para os homens e para as mulheres. Agora, a maldição aí por ter ouvido a mulher. Qual é o problema? Que maldição tem um homem ouvir a sua esposa? Tem alguma maldição, não, aqui? Se ouvir a irmã? De ouvido a irmã, é maldição? A maldição está em ouvir? Não, ouvir uma mulher não sábia, aí o pecado entra. Aí ele se lasca. Não, eu vou utilizar desse texto, não é para o homem dar ouvido à mulher. Ouça a sua mulher. Agora, quando ela estiver errada, não dê ouvido, senão o seu caso é o mesmo de Adão. Afinal de contas, ela é uma auxiliadora. Ela pode tomar uma decisão de repente na consciência dela ali, que é pelo Espírito de Deus. E de repente o homem fugiu do Espírito. Ela abriu o olho dele. Aí os homens têm que escutar ela. O homem tem que ser humilde o suficiente para aceitar a opinião da mulher. Quando ela está. E o homem também é cabeça quando ele está. Quando ele está errado, ele não é cabeça. Ou é? A Bíblia que eu estudei diz que não é não. Quando Cristo é o cabeça dele, aí ele pode dizer que é alguma coisa nesse sentido. O cara enche o peito, sou cabeça. Ignora o cabeça dele, que é Cristo. Que cabeça ele é? Tem mais para cauda, não tem não? É por isso que muitas mulheres tomam posições, né? À frente, porque o homem é morto-vivo. Aí a mulher vem tomar a frente. Mas os dois é extremo. A mulher tinha que dar uma sacudida nele, ó, toma a tua posição, bora. É tu que tem que decidir. Auxilia. De outra forma, só complica. Aí depois diz assim, foi o diabo. Leu esse já, Maurício? Tá. Então, ele sentia as mesmas coisas que nós. Então, a natureza dele é a minha e a sua. Passou pelos mesmos problemas. A fonte? Aqui é vocês vão ver 422. É o desejado de todas as nações, página 48. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. É possível eu e você viver uma vida impecável ou não? Líderes de mundo afora diz que não. Impossível deixarmos de pecar. Tem até um ditado. Vamos continuar pecando até a volta de Cristo. Nós não, eles. Porque quem vai continuar pecando até a volta de Cristo são os ímpios. São da turma lá de Judas e de Caim. Eles vão pecar até a volta de Cristo.
se não se arrepender. Gostaria de ler um texto aqui. Mesmo. E quem quiser acompanhar, está em Lucas, capítulo 1. Depois, se quiser ler todo o capítulo, é interessante. Fala sobre Zacarias e o pai e a mãe de João Batista. Mas o verso 6, ele é bem interessante. Ele diz assim, ó: tanto Zacarias como a sua mulher eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Louvado seja Deus. Isso aqui são características dos 144 mil. Encontrar-se-ão irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Irrepreensível. Eles não são réprobos, de acordo com Salmo capítulo 15. Réprobo é aquele que é reprovado, reprovável, repreensível. No caso desses casal aí, eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos. Era irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Os homens não tinham espaço para repreendê-lo. Se viesse a fazer isso, era calúnia e difamação. É o que eles vão fazer com o povo de Deus, caluniar e difamar. Porque não vão poder provar o que dizem. Porque são homens e mulheres irrepreensíveis. Ele faz igual os fariseus, né, irmão? Quando Jesus repreendia eles não tinham resposta, eles queriam matar Jesus. Exato. Vocês já observaram como nós somos cheios de falhas, cheios de repreensão? O que está em melhores condições aqui é repreensível. E temos que reconhecer isso. Não se zangar com o outro quando o outro toca em alguma repreensão, né, que ele tem. Então é que agradecer a Deus e agradecer ao irmão que está abrindo os olhos da gente. Às vezes dolorido, a gente se arma, né, para poder. E depois tu vai cair na real. Rapaz, se ele está errado, eu não tenho motivo de me zangar. E se eu estou certo, também não tenho motivo de me zangar. Seis. É. Se não lembra, né? Edu queria falar um texto. Era isso aí mesmo? Com base nesse? Vai lá. Quando Maurício cansar, você vai. Pois acosta aí. Pode ler. Agora, o mesmo livro, a mesma página, Desejado, página 48. Né? Como todos os filhos de Adão, ele aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Olha bem, irmão. Quais foram os resultados da grande lei da hereditariedade? Vamos começar aqui. Ele se tornou pecado por nós. Qual foi o resultado do pecado? Tinha que ter um salário, né? Morte. Ele se sujeitou? Morreu? Morreu. Olha só, irmãos. Ele, sem pecado, se sujeitou à morte para aniquilar a morte. Se ele não tivesse morrido, a morte não tinha sido aniquilada, não. De acordo com a lei maior. Continue. O que estes resultados foram manifestar-se, Manifestas. Foram manifestas, é isso, né? Isso. Na história. História de seus ancestrais terrestres. Adão pecou? Resultado. Morte. Sofria? Adão sofria? Jesus Cristo também sofria? Isso é resultado, irmão. Sentia dor? Adão sentia dor? Jesus. São resultados, irmão. Jesus Cristo, ele assumiu todos os resultados da lei da hereditariedade. Mas é por causa do pecado algum que ele cometeu? Não, que ele não cometeu nenhum. É por causa do meu e do seu. É por isso que nós temos que estar dando graças a Deus, né? Todos os momentos, porque Deus teve tamanho amor por mim e por ti. Alguma coisa está dando errado entre nós? Nós damos graças a Deus? Não, irmão.
se zanga, se aborrece, xinga, fica com a cara feia, se zanga. Não é assim? Somos tão melindrosos se o irmão disser uma coisinha desse tanto. Já é inimigo do irmão. Em vez de refletir, dizer para aquele negocinho que o irmão falou, ele tem razão em certo ponto. Obrigado, Senhor. Mas que obrigado nada. Aquele... Né? Pode até xingar o irmão. Às vezes xinga até a mãe dele. Tem irmão de todo jeito. Senhor, você pensa que é. Em tudo dai graças. Quem é tu para dizer isso aqui para mim? É assim? Às vezes alguns dizem, está errado, mas diz, quem é tu? Tu também não erra? É, irmão, todos nós erramos. Mas quem era o tutor do irmão mais novo? Quem era? Ou não era? Caim e Abel. Quem era o guardador? Quem era para ser o guardador do outro? Era o mais novo guardar o mais velho ou o mais velho guardar o mais novo? Mais velho guardar o mais novo. Mas quando os mais velhos não guardam, o que acontece com os mais novos? Isso aí que aconteceu com Caim. O mais velho, em vez de guardar, foi matar ele. Guardou debaixo da terra. Não era isso o guardar que Jesus queria. Então, irmãos, esses resultados eles se manifestaram na história de nossos ancestrais terrestres. Seja em Adão, tá? Seja em Isaac, seja em Jacó, seja em Abraão, seja em Moisés, seja em qualquer um desses homens, tá? De Deus. Tudo aqui nós vimos. E os resultados são terríveis, principalmente aqueles que não estão nem aí para Deus. Esses resultados são mais terríveis no que diz respeito ao sofrimento, dores, essas coisas. Mas a morte é para todos. A morte ela vem, seja para Sete, seja para Caim. A morte vem para todos. O resultado da morte é para todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão, Abrão, esses homens aí, santos homens da antiguidade, os nossos ancestrais, eles entretinham comunhão com o Salvador Jesus Cristo, que viria ao nosso mundo em carne humana. Ele viria em carne humana. Esses nossos ancestrais, eles sabiam disso. Falou com eles face a face. E alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais. Face a face. Sabe como é que se fala face a face? Não está dizendo que eles viram Cristo face a face, não. Está dizendo que eles falaram. Você falar diretamente, né? Falaram tete a tete. Até para Jesus Cristo viver com um véu de peneiro na carne, para que o homem pudesse contemplar a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Olhando para Cristo na carne, vê Deus. Só podemos ver Deus olhando Jesus Cristo na carne. Os patriarcas, os profetas da antiguidade, eles podiam contemplar a Cristo na forma de um anjo. Isso com a glória amenizada. Falar com Deus face a face não significa dizer que contemplou a face dele do jeito que ele é, não. Quem pode contemplar a Deus face a face são aqueles que estão sem pecado. No caso de Adão, lá no Éden, ele podia contemplar Deus face a face. E ainda mais, na face de Jesus Cristo. Não tem isso. O exemplo disso é Moisés, né? Moisés disse, Senhor, mostra a sua glória, né? E está escrito dizendo que ninguém jamais viu toda a glória de Deus. O único que viu toda a glória de Deus foi o Filho. Alguém quer ver a glória do Pai? Pois olhe pela fenda. Se você não olhar pela fenda da rocha, você não vê o Pai. E o único que veio representar o Pai, a humanidade, foi a rocha. Tem que olhar para ele, para ver a glória do Pai. Para ver a glória do Pai olhando para Cristo, pois ele é a expressa imagem da pessoa do Pai.
É o resplendor da glória. Era propósito de Deus repovoar o céu, irmãos. Vamos tirar uma dúvida que tem muitos que tem a dúvida que eu tinha. Eu sei que tem aqui ainda alguém que tinha. E os irmãos vão tirar a dúvida agora, por um escrito. Não precisa nós dar nenhuma explicação. Só a Bíblia, explicando a Bíblia, escrito para você, explicando escrito para você, etc, etc. Um pouco aqui, um pouco ali. Qual era o propósito de Deus aí? Ao ter feito lá o Adão e a Eva, repovoar o céu. Ele ia repovoar o céu com 2 pessoas. Então agora, quando Deus disse, crescei e multiplicai, enchei a... E 2 pessoas enchem a terra. Mas ele disse isso só depois do pecado. Então vamos ler o texto. Não é o texto que vai definir. Se eu pensava diferente, agora eu vou parar e vou ver, rapaz, esse texto aqui é muito... Tá? Pois é. Não, mas só podia ter filho depois do pecado. E todos os filhos de Adão e Eva pecaram. E ele não pecou? Mas enquanto eles estavam dentro do Éden, eles tinham tido filho, aí você pensa, então, será que ele teve filho? Será que ele teria um filho para encher e povoar a terra antes de ter pecado? Eu sei que é a dúvida de alguns, eu tive essa dúvida. Até poucos dias eu tive essa dúvida. Porque não tinha textos claros. Mas o Espírito de Profecia é para explicar ao povo de Deus os detalhes, para que não sejamos enganados pelas falsas interpretações. Então vamos lá. O propósito de Deus era povoar o céu, certo? Com a família humana. Então já quando diz família humana, uma família é composta de quê? Só marido e mulher, é isso? Filhos e filhas. Adão teve filhos e filhas? Teve. Mas todos os filhos e filhas que ele tiver foram só depois do pecado? Sim. Qual o problema? Vamos continuar. Era propósito de Deus povoar o céu, mas com toda a família humana. Mas se a família humana se mostrasse obediente a cada palavra. Adão foi obediente a cada palavra? Então não pôde povoar o céu com Adão e com Eva naquela ocasião. Ele não foi obediente a toda a palavra dele. E nós também não podemos povoar o céu se formos desobedientes numa palavra, não, irmãos. Nós somos considerados família ainda de Adão e de Eva. Estamos crescendo em número de pessoas, enchendo a terra, mas era para o propósito de Deus. Hoje está acontecendo isso para as fileiras de Satanás, infelizmente. E esses não vão poder povoar o céu. Agora veja só. Adão devia ser testado. Qual era o teste de Adão, irmãos? Foi colocado uma árvore lá no meio do jardim. E foi exigido deles obediência. Isso aí era o teste. Às vezes nós estamos sendo testados como Adão foi. Está sendo exigido algo, ó, isso aqui tu não faz. Tu pode fazer isso aqui, mas isso aqui tu não faz. E é exatamente o que Deus disse, isso aqui tu não faz, é o que nós vamos fazer. Somos reprovados como Adão. Então ele foi colocado lá para ser testado, para ver se seria obediente, como os anjos eram. Mas Deus sabia que ele ia desobedecer. Mas Deus não controla a gente que nem um controle remoto, não. Ele deixa a gente fazer as nossas escolhas. Então, Adão não foi obediente, mas se ele fosse obediente em toda a palavra de Deus, ele teria povoado o céu com a sua família. Como os anjos agora são obedientes e leais, o teste de Adão era ser obediente e leal também. E ali estava a prova para ele. Ou ele escolhesse ser obediente ou desobediente. Ser leal ou ser desleal.
Se fosse aprovado, ou seja, se ele fosse obediente e leal em toda a sua palavra, e tivesse passado no teste, a sua instrução aos filhos. Então ele ia ter filho, não ia, não? Instrução aos filhos. Pode falar, não. Nesse texto, o texto fala